amada igreja, com a paz do Senhor. Amém? Nós estamos aqui para adorar, louvar e exaltar ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Amém? Hoje é dia de Santa Ceia. Nós estamos aqui para transmitir o culto online, mas nós não poderíamos deixar de preparar a mesa do Senhor para mostrar a importância do ato de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Amém? Ao qual nos amou de tal maneira que se permitiu ser tocado pelos homens. Ele se entregou por você e por mim para nos trazer de volta para Ele, para de novo termos a essência de Deus e podermos comungar com Ele. E por isso nós estamos aqui. E o mundo inteiro hoje vive o impacto da cruz de Cristo, porque Jesus um dia se permitiu ser tocado pelos homens para nos dar uma nova vida. Voltamos ao original em Adão criado para comandar, para espalhar aquilo que Cristo fez na cruz, para dizer ao mundo sobre as boas novas. E por isso aqui estamos e louvando e exaltando ao Senhor. Eu chamo você para estarmos orando, você em casa, os irmãos que aqui estão, se você puder ficar de pé, abrir o seu coração, deixar o Senhor se mover em você, amém? Para que Ele possa renovar, te alegrar, Ele possa te fortalecer para mais um dia, para mais uma semana, para mais um mês, para mais um ano que estamos prestes a iniciar, o qual tudo está sob o controle do nosso Deus. Ó Espírito Santo de Deus, Deus Pai, Deus excelso, Deus poderoso, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui estamos, Senhor, na Tua presença e a Ti louvamos, Senhor, a Ti exaltamos, a Ti bendizemos, porque reconhecemos que só o Senhor é Deus sobre todas as coisas. Amém. E o Senhor fez todas as coisas conforme a Tua vontade. E conforme a Tua vontade, segundo o Teu plano, o Senhor nos deu, ó Deus, o maior presente de todos os tempos e de todas as épocas. A nossa salvação na pessoa de Cristo Jesus. E este é o motivo de nos reunirmos aqui. Este é o motivo de estarmos na Sua presença, Senhor, e podermos adorar ao Senhor, podermos louvar o Teu nome e render graças a Ti, porque o Senhor nos amou primeiro. E aqui estamos, Senhor, para render adoração ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nesta hora, eu rogo a Ti, Senhor, que venha desfazer todo o embaraço nesta hora, em nome de Jesus. Todo o mal que circula, Senhor, não só ao nosso redor, mas em todo o mundo, ao redor da Tua igreja, do Teu povo espalhado por toda a terra. Senhor, em nome de Jesus, que as barreiras, Senhor, se quebrem, Senhor, se desfaçam. Senhor, que as travas, os ferrolhos de ferro sejam quebrados pelo poder que é no nome de Jesus. Senhor, que as portas se abram. Senhor, a porta da adoração, a porta da rendição, a porta da entrega. Senhor, a porta da fé. Senhor, venha ser, ó Deus, restaurado nesta noite. Cada um dos Teus filhos e cada um daquele que está presente, Senhor, por meio da live. E aqui, neste momento, que haja o mover do Teu Espírito Santo. Ó Santo de Israel, este lugar te pertence, Senhor. O nosso corpo, Senhor, é Teu. Nós somos a Tua morada. E eu sei que o Senhor se manifesta e se move através de nós. E aqui estamos, Senhor, cultuando o nome do Senhor, o Deus digno de ser louvado, o Deus digno de ser adorado. E a Ti rendemos graças, porque a nossa vida depende do Senhor. O fôlego de vida depende de Ti, Senhor. O acordar amanhã não nos pertence, nos pertence o dia de hoje, mas o dia de amanhã pertence ao Senhor, e o Senhor tem feito que isso seja repetidamente, semana após semana, conforme a Tua vontade, e nós não vimos outra coisa a não ser adorar, louvar e exaltar ao Senhor. Oh Espírito Santo, faça presença, Senhor. Oh Deus Pai, como Isaías viu o Senhor assentado em um alto e sublime trono. O Senhor tem, ó Deus, liberdade de vir e assentar no Teu trono, Senhor, para receber a nossa adoração. Oh Espírito Santo de Deus, o Senhor detém todo o poder
sobre os céus e sobre a terra e abaixo da terra. Todo domínio está em Ti, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E por isso estamos de pé, rompendo, Senhor, e enfrentando e vencendo todos os desafios. Foi para isso que o Senhor chamou a tua igreja, para combater o bom combate, acabar a carreira e guardar a fé. O Senhor não chamou o teu povo para combater, ó Deus, em parte, mas é todos os dias um bom combate para vencer e ir até o final, para recebermos o prêmio que é estar com o Senhor para todos sempre. Oh Espírito Santo, contempla, Senhor, cada um que parou, Senhor, por esse momento, para cultuar ao Senhor, para cear conosco, que o Senhor visite, Senhor, e restaure as emoções do teu filho, dessa pessoa, Senhor, que está nos vendo nesta hora. Restaura, Senhor, a fé dessa pessoa. Senhor, que haja o mover do Senhor sobre o físico desta pessoa, que venha ser curada, Senhor, nesta noite e aí no Brasil nesta tarde, em nome de Jesus. Que seja restaurado, Senhor, todas as áreas da vida dessa pessoa, em nome de Jesus. E nesta noite nós possamos sair, ó Deus, após o culto, renovados, Senhor, envolvidos pelo Teu Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus. Aqui estamos, Senhor, e nós louvamos o Teu nome por esta oportunidade. Deus, em nome de Jesus. Aleluias, louvado seja o Senhor. Digno de honra e de glória e de adoração é o Senhor. Gostaria de compartilhar com a igreja, antes de passar para a equipe de louvor, aqui em Mateus 26, no versículo 17. Mateus 26, 17. Glória a Deus. Não há alegria maior do que ser tocado por Deus e poder conhecer o Pai na pessoa do seu Filho Jesus Cristo. Conforme ele disse, ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E o Filho dá a conhecer o Pai por meio dele. Ninguém pode conhecer o Pai se o Senhor não os revelar. E ele nos revelou o Pai. Amém? Versículo 17 de Mateus 26, que diz assim: E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: Onde queres que preparemos a comida da Páscoa? E ele disse: Ide à cidade, a um certo homem, e dizei-lhe: O mestre diz, o meu tempo está próximo, e em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhe ordenara, e prepararam a Páscoa. E chegando à tarde, assentou-se à mesa com os 12. E então eles comiam. E disse: em verdade vos digo, que um de vós me há de trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram, um por um, a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele, respondendo, disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. E em verdade, o Filho do Homem vai como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem, por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: porventura sou eu, Rabi? E ele disse: tu o dissestes. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, o abençoando, o partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Digo-vos que desde agora não bebereis deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai.
e, tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém? Vou convidar a equipe de louvor, que está aqui ministrando o louvor. Glória a Deus, aleluia. Graça e paz, irmãos, graça e paz, amada igreja. Amém. Todos estão felizes com Jesus? Amém? Pode dar um grito aí, eu sou feliz, eu te amo, Jesus. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Amém. Irmãos, Glória a Deus. essa semana, eu dentro do tram, eu tive um forte relacionamento com meu Deus. Aleluia. Que bênção. Que forte presença foi aquela que eu senti naquele momento. Eu queria compartilhar com vocês. Eu dentro do tram, eu estava escutando Lucas. E Lucas 1 dizia lá a história de João, quando Zacarias, o pai de João, né, veio um anjo e falou para ele que ele iria ter um filho e que seu filho ia ser muito usado por Deus. Esse era o anjo Gabriel que estava falando com ele, né? E muitos, imagino que vocês todos sabem essa história. E Zacarias não duvidou e por isso ele ficou mudo até o nascimento de João. Mas o que me fez sentir tanto poder foi quando Maria foi visitar Isabel. Ei, glória! Ei, Senhor, o Senhor é maravilhoso. E quando Maria foi visitar Isabel estava no 6º mês de gravidez, né? E quando ela chegou, a presença do Espírito foi tão forte que ao bebê de João sentiu Jesus na barriga de Maria e ali veio louvor, veio palavras na boca daquela mulher Isabel que ela não conseguiu conter de tanto espírito que tinha dentro dela. E essa parte me fez cair em lágrimas dentro do tram e tinha um senhor me olhando e eu de máscara sentado e chorando e escutando aquilo. Era maravilhoso, que presença maravilhosa. Irmãos, o que eu posso falar para vocês do que aconteceu para mim? Viva isso. Viva na presença do Senhor a todo momento. Escuta, leia a palavra de Deus. Não deixe um minuto do seu tempo sem pensar em Deus. Tudo o que for fazer, pense em Deus primeiro, né? Se você dá um passo à frente, oh meu Deus, o Senhor aprova esse passo. Até as palavras da sua boca, antes mesmo de você falar, pense primeiro com Deus antes de você falar, porque assim nós estaremos agradando a Deus, nosso Pai. Ele vai estar contente com nós vamos estar distante do pecado, porque aquela pessoa que fala muito, vigia, irmão, vamos vigiar, porque se você está falando muito, você corre um risco de pecar, e assim diz a palavra. E eu gostaria de deixar essa mensaginha para vocês, que o que aconteceu comigo, bênção de Deus, essa presença maravilhosa, mas isso é porque eu permiti essa presença de Deus. Permita você que está em casa, permita vocês que estão aqui na igreja, a presença do Senhor em todo momento, em todo segundo. Pensa no Senhor o dia inteiro, 24 horas. Pensa, acorda,
Acorda pensando em Deus, durma pensando em Deus, louva, grite, aleluia, eu te amo, Jesus. Fala para uma pessoa do seu lado, fala para uma pessoa que está na sua casa, fala para uma pessoa que está de frente com você. Glória a Deus. Não deixa de falar, Jesus, eu te amo, Jesus. Jesus te ama, mas fala, a palavra de Deus tem que ser passada. Aleluia. Só assim estará cumprindo o que Deus deixou para nós. E eu acredito que você que está me escutando, todos que estão aqui, tem um propósito de Deus. E esse propósito de Deus é servir a Deus. É servir com todo o coração. Você chegar assim, ó, Gabriel, eu te amo, irmão. Eu te amo, viu? Glória a Deus. Ô Elton, eu te amo. Amém, meu irmão. Amém? Eu te amo em Cristo. Também te amo. E assim nós podemos falar com qualquer um, para a pessoa. Eu cheguei numa pessoa que estava no trânsito esses dias e eu perguntei, que língua você fala? E eu, tu fala francês? E ele, não, inglês. E eu, calma aí. Eu fui lá e coloquei no Google Tradutor lá em inglês, lá, Jesus te ama. Ele fala inglês, então bora pro Google Tradutor. Deus deixou essas facilidades pra gente, né? E Deus agrada. Eu tenho certeza que Deus agrada disso, irmão. A gente fazer isso, vamos dizer assim, ser doido na presença de Deus, ser doidinho mesmo. Eu sou doidinho na presença de Deus. Eu amo estar na presença de Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Vamos louvar. Vamos fazer igual Isabel fez na presença de Maria. Louvou. Engrandeceu o nome de Deus. Ei, presença maravilhosa. Aleluia. Glória a Deus. Voz do trovão. Qual que é o escudo? Aleluia. Aleluia. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é tua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu das ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Glória a Deus. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fique de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois a palavra é pura, escudo para os que nele crêem.
Ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, e me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Todas ordem as estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Não há ferrolho, nem porta que se feche diante da tua voz. Não há doença, nem culpa que fique de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Essa luta me matar, desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, controle aí está, palma de mão. Eu tenho Deus que não vai deixar essa luta me matar. Desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação, controle aí está, palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto do oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, um produto de oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei.
figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. O choro tudo mais noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro tudo mais noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta. Todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Que presença maravilhosa. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei desse povo, és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Tu és o Deus dessa terra, Tu és o Rei deste povo, Tu és o Senhor da nação. Tu és a luz desse mundo, esperança para os perdidos. Tu és a paz para os cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer neste lugar.
Aleluia. Aleluia. Nós agradecemos a oportunidade. Vamos passar a palavra para o pastor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Fica firme, irmão. Em nome de Jesus, uma bênção. Você é uma bênção. Amém? Obrigado, pastor. Glória a Deus. Aleluia. Temos aí a alegria da equipe do Vô, a alegria do Diácono Marlon. Ele sabe a vida que ele viveu antes de ter tido um encontro com Cristo e a vida que ele está tendo hoje, agora, com Cristo. E ele sabe diferenciar muito bem tudo aquilo que ele está vivendo hoje em relação àquilo que viveu antes de Cristo. Então ele sabe balancear. E a alegria é visível pelo que o Senhor tem feito na vida dele. E é recíproca a alegria dele para com o Senhor. Amém? Assim também a minha em conhecer e servir esse Deus infalível. Esse Deus perfeito. É o único ser que não mente, que não volta atrás na sua palavra. É o único ser que não peca. É o único ser perfeito. É o único ser fiel. Então, como não ficar admirado em servir um Deus tão tremendo, um Deus tão poderoso como o nosso Deus? Amém, irmãos? Gostaria de compartilhar com você o Evangelho de João, no capítulo 12, versículo 19, impacto causado por Cristo ao mundo. Amém? É uma realidade mundial. Ninguém pode negar. Evangelho de João, capítulo 12, versículo 19, e disse assim a palavra. Disseram, pois, os fariseus entre si, vedes que nada aproveitais, eis que o mundo todo vão atrás dele. Em outra versão diz que todos o seguem, ou todos vão atrás dele. E a versão atualizada aqui, que o mundo inteiro vai após ele. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, porque o teu poder é tremendo. E a tua presença demonstrou isso há 2000 anos atrás, quando todos que tiveram contato com o Senhor foi impactado. E toda a multidão, onde o Senhor estava, o seguia, porque via os milagres. O teu poder era visível. A majestade do Senhor é exposta por meio dos milagres, das curas, das libertações as quais o Senhor fazia e continua fazendo por meio da tua igreja. O teu Espírito Santo está atuando por meio da tua igreja, operando os mesmos milagres. E nesta noite nós rogamos a ti, pelo teu Espírito Santo que fala, que atua e que move e que age através da tua igreja, vem agir por meio da tua palavra nesta noite, trazendo vida, trazendo paz, trazendo renovo, perspectivas. Senhor, vem impactar o teu povo, vem impactar todos aqueles que estão nos acompanhando, em nome de Jesus. A obra é tua, Senhor, o poder é teu, o impactar vem do Senhor, o mover vem de ti, Senhor. E todas as coisas são feitas por meio do teu poder. E o teu poder está atuando hoje nos 4 cantos da terra. Atua, Senhor, em nosso meio, desfazendo todo o embaraço, Senhor. Deus, curando as almas, curando, Senhor, esta pessoa que tem uma doença na alma. Senhor, doença física, doença espiritual, Senhor. Aquele que está distante, Senhor, de ti.
que possa ter, ó Deus, um impacto com o Senhor ao te encontrar, ao ouvir a tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Pai, pelo poder que há no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Jesus, ele resolveu ir para a Páscoa em Jerusalém 6 dias antes, e ele foi para Betânia, para a casa de Maria e Marta, e lá elas prepararam um banquete, uma ceia para Jesus. E lá se encontrava Lázaro. E Jesus, ele comeu a ceia, e após foi para Jerusalém na sua entrada triunfal, montado sobre um jumentinho. O interessante é que havia uma grande multidão, não só para ver Jesus, mas também a Lázaro, o qual Jesus havia ressuscitado, porque ele fora morto e esteve no sepulcro 4 dias. E o Senhor devolveu-lhe a vida, o ressuscitando. E todos foram impactados com tal milagre que queriam ver Lázaro, não apenas Jesus, mas aquele que havia estado morto por 4 dias. E todos estavam estarrecidos, porque nunca se vira tal coisa em Israel. E o Senhor estava promovendo milagres, curas, transformações em todos os lugares que ele passava. E ele estava a poucos dias de ser levado à cruz. E a palavra fala que quando ele foi subindo para Jerusalém, toda a multidão inflamada com galhos de palmeiras e expunha no caminho aonde Jesus ia passar. Os fariseus, vendo a multidão aclamando Jesus como rei dos judeus, eles se enfureceram e procuraram, armando um jeito de pegar Jesus e o matá-lo. E aqui diz que tudo que eles tentaram fazer não funcionou. E por mais que eles tentavam, a multidão o seguia. O interessante aqui é que ele diz no versículo 19: pois os fariseus entre si disseram: vede que nada aproveitais. Eis que todos vão após ele. Não havia como parar aquilo que já estava exposto nas Escrituras. Para esse fim, Jesus nasceu. Para esse fim, Jesus veio à terra, para cumprir as Escrituras, para colocar o plano do Pai em ação. Então, não há como reter ou deter aquilo que foi traçado por Deus. E nós vimos aqui que o mundo daquela época, a multidão onde Jesus estava, eles iam. E aqui não foi diferente. O impacto com a ressurreição de Lázaro foi tão grande que todos queriam ver aquele que havia ressuscitado dos mortos, porque é algo incomum. É algo que não acontece todos os dias. E no mundo atual não era normal tal coisa acontecer. Mas veio um homem para trazer novidade ao mundo. E aquilo que ele veio para trazer não havia como ser impedido. Jesus impactou o seu tempo. E esse impacto, ele explodiu para todas as gerações e jamais poderá ser parada. Jamais pode ser impedido o mover do reino de Deus, porque foi uma decisão do Pai por meio do Filho. Amém, irmãos? Como está a sua expectativa? Qual está a sua expectativa? Como você vem pensando sobre a vida? Vem pensando do futuro? O que você vem pensando? Como você tem agido? Como é o seu pensamento hoje
Você tem alguma expectativa nesse mundo? É bom ter, porque o Senhor está em ação por meio da igreja. Porque Ele continua impactando as nações. Ele continua impactando o mundo. As pessoas estão mudando. Pessoas têm conquistado os seus objetivos. Pessoas têm casado. Pessoas têm se tornado mais ricas. Pessoas têm comprado suas casas. Há pessoas que estão construindo uma família. Há pessoas no mundo todo que têm alcançado algum tipo de coisa na vida, nesta terra. Mas tudo aquilo que eu e você possamos alcançar ou tocar nesta vida não representa nada se eu e você ainda não formos tocados por Deus. Se eu e você adquirimos tudo neste mundo, ou estamos sonhando em ter alguma coisa e não temos a Cristo, nós não temos nada. E Ele veio para impactar o mundo e Ele está fazendo isso. Por isso que Ele diz lá em João, 1 João, no capítulo 5, que quem tem Jesus tem a vida. Está no versículo 11 em diante. Quem não tem Jesus não tem nada. Eu posso conquistar tudo nesse mundo, irmãos. Mas a palavra dá uma visão. Ela expõe quem está conquistando e ainda não conquistou a sua salvação em Cristo Jesus, não tem nada. Ele não sofreu o verdadeiro impacto. Há pessoas sendo impactadas com conquistas que para o reino não representa nada se Jesus não faz parte dessas conquistas. Todas as conquistas que eu e você chegamos a ter ou teremos, elas têm que ter a participação de Cristo. E Ele está movendo a terra. Ele está movendo os corações, enquanto todos estão pensando que está acabando tudo. Estamos apenas no começo do reino do nosso Senhor, irmãos. Estamos apenas no começo de algo que o Senhor iniciou há 2000 anos atrás. E Ele vai arrastar multidões conforme o seu propósito. E vai impactar as nações conforme Ele já vem impactando. Eu posso conquistar uma aposentadoria, irmãos. Eu posso conquistar uma família. Eu posso conquistar uma faculdade. Eu posso conquistar uma empresa e ser rico, ser bem-sucedido. Eu posso conquistar todos os meus sonhos. Mas se eu não for impactado, se eu não tiver um encontro com Cristo, se eu não adquirir a salvação, eu não tenho e não conquistei nada. Jesus conquistou o mundo da sua época. Ninguém segue e ninguém seguirá um derrotado. Ninguém seguirá um fracassado. Ninguém seguirá uma pessoa vencida. E Jesus estava sendo seguido por uma multidão e está sendo seguido por uma multidão mundo afora. A morte não foi o fim. Nós estamos chegando na época de comemorar o Natal. Nós estamos em dezembro. E uma grande parte do mundo está comemorando, estão presos ainda no nascimento de Jesus e não vê além do nascimento de Jesus. É verdade. E há muitos que pensam que a morte foi o fim e foi apenas o início para o começo do reino de Deus se expandir sobre essa terra, para arrastar multidões. E eu e você que estamos no reino de Deus,
Irmãos, eu aprendi uma coisa: no reino de Deus não há fracasso. É, Deus, aleluia. No reino de Deus há experiências que são necessárias. No reino de Deus, a minha perspectiva tem que mudar. O próprio Jesus, quando estava próximo da sua morte, ele disse que sentiu uma grande angústia. E no capítulo 12 ele disse que para esta hora foi que ele nasceu. Nenhum de nós fomos criados para morrer. A única pessoa que veio ao mundo com um destino certo para a morte foi Jesus. Todo homem criado em Adão foi criado para a vida eterna. Aleluia. E o nosso Deus veio com destino traçado pelo Pai para morrer. E ele diz no versículo 23 de João 12, ele diz assim: é chegada a hora em que o Filho do Homem há de ser glorificado. Na verdade vos digo que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muitos frutos. Jesus estava aguardando tal grande momento. Por mais que foi doloroso para ele, a expansão do reino e a expansão dos filhos de Deus já estava no programa de Deus, irmãos. Já estava programado pelo Pai, que ele ia ter muitos filhos. E Jesus não poderia se livrar da cruz. Só este momento não valia, porque ele já estava na reta final da sua morte. Ele já estava no fim do seu ministério. E não poderia ficar apenas nisso. E ele deixa bem claro que foi para isso que ele nasceu. E ele não veio para ficar só. Ele não veio para cair na terra e não acontecer nada. O versículo 19 ia estar em andamento. O mundo seria impactado, as multidões iam segui-lo, o qual estamos vendo hoje. Ele sabia que ia cair na terra e ao morrer, a sua morte atrairia todos a ele. O mundo seria atraído por ele. Ele não poderia ficar sozinho. Ele não poderia apenas curar as enfermidades de Israel, restaurar uma nação. A sua missão ia além de Israel. O governo dele ia além das nações. Ele entrou na minha e na sua vida, para as nossas vidas nunca mais serem a mesma. Por isso que a minha expectativa tem que ser mudada. Os meus pensamentos têm que ser transformados. A minha visão tem que ser ampliada. Porque a visão de Deus era enviar um para gerar milhares e milhões de filhos de Deus. Não era uma. Mas esse era o propósito de Deus. Através de um, ia se multiplicar em milhares de milhões e milhões de pessoas que seriam impactadas com a novidade dos céus à terra. E eu e você fomos impactados com esta verdade de Deus que veio ao mundo há 2000 anos atrás. É tempo de mudar as nossas perspectivas, irmãos. O nosso fim não é chegado. A nossa história não foi encerrada. Aleluia. A nossa história está ainda começando, irmãos. Ainda há um longo caminho para eu e você trilharmos. E quando você estiver trilhando esse caminho, você vai parar e olhar e ver:
nunca imaginei tal coisa. Mas Deus já imaginou. Deus já tinha imaginado o que ia acontecer com seu filho. Aleluia. Era a trajetória do filho. Era o programa do pai. Ele viria para trazer uma nova realidade para o mundo. Aleluia. Amém? Uma nova realidade de vida. Um novo plano para se viver nessa terra. O qual é e foi conquistado, irmãos. A terra já foi conquistada. Os poderes infernais do mundo que atua nas regiões celestiais, que tem destruído vidas, foram todos vencidos na cruz do Calvário. A terra já é do nosso Senhor. A terra é do nosso Deus. E essa declaração já está exposta na palavra. Então a minha perspectiva tem que mudar. Porque o momento não pode dizer quem eu sou. O momento que Jesus iria enfrentar não era a realidade do plano de Deus. Era o início de uma nova história para o mundo. Ele ia voltar para o lugar de onde ele veio. Nós voltamos para a posição a qual perdemos no Éden. E o Pai trouxe o Filho de volta, porque era o destino dele, os céus. E o meu e o seu destino é a eternidade com Deus. Amém, irmãos? Nós não nascemos, irmãos. Nós não fomos criados para ficar no túmulo e sermos lembrados eternamente pelos nossos familiares. Nós fomos criados para ir além do túmulo. Na verdade, não fomos criados para o túmulo. Mas o Senhor realizou uma obra na cruz para sairmos do túmulo e voltarmos para a realidade a qual eu e você fomos criados. Por isso que Apocalipse 11, versículo 15, ele disse: a última trombeta soou e houve grande voz nos céus e disseram: o mundo é do nosso Senhor e do nosso Cristo. Tudo veio a ser do nosso Deus, irmãos. Há muita história para ser vivida. Há muita história para a igreja vivenciar. E eu e você vivenciamos a verdade de Deus por meio da palavra pela fé. E é tempo de nós nos recobrarmos por meio da fé. Não é tempo de abaixarmos a cabeça e deixar que um momento rege a sua história. O Senhor não te atraiu para você o segui-lo, para viver a mesma história e da mesma forma, da mesma maneira. O Senhor te chamou, te comprou, te santificou, te justificou para você ser o representante dele na terra. Não importa qual a sua posição social, mas a partir do momento que eu sou chamado, sou lavado, justificado pelo Senhor, a minha história muda de figura, irmãos. Porque eu estou representando o Deus dos céus e da terra. Nos tornamos embaixadores de Cristo. E recebemos o poder de reconciliar o homem com Deus. Imagine você tentando reconciliar alguém com Deus com as perspectivas da sua história, com os seus sonhos todos encaixotados. Imagine você falando de Jesus para alguém que você nem mais acredita. Imagine você falando do amor de Cristo e do seu poder e demonstrando para a pessoa que você já foi vencido. Imagine. Qual impacto terá? Qual será a reação da pessoa? Essa pessoa vai dizer: fico como estou. Porque nem você mesmo acredita
A multidão, irmãos, foram todos em Betânia para ver Lázaro, porque vira que algo acontecera que não é de costume. Alguém, depois de 4 dias, sair do túmulo e voltar a viver. Estava sentado à mesa, ceando com Jesus. Essa história continua no meio dos homens. Esse mesmo Deus que ressuscitou Lázaro está no nosso meio, irmãos. Ele não está aprisionado e ele não está detido. Ele não está dominado, ele está regendo a história e te chamou para reger com ele. Ele nos chamou para reger a história com ele. Ele não nos chamou para viver a mesma história. É tempo de levantar a cabeça. Os próprios fariseus declararam: não adianta fazer nada. Tudo que nós tentarmos fazer só piora as coisas. O próprio inimigo declara que todas as ações dele não há resultados. E se eu sei disso, irmãos, por que eu vou parar? Por que eu vou deixar de seguir a Cristo? Por que eu vou deixar de trazer pessoas para a presença do Senhor? Se ninguém pôde detê-lo, e se ele está atuando na igreja hoje e fará isso para sempre, é para todo o sempre, irmãos. Não é para um momento ou outro, é para todo sempre. Se você vê em João 11, 53, diz assim a palavra: desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matar. Jesus, pois, já não andava manifestadamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra, junto do deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali andava com seus discípulos. Há um tempo determinado debaixo dos céus para todas as coisas, irmãos. Por isso que eu falo, a nossa história ainda está em processo. Ainda está em processo. Jesus sabia que esse dia ia chegar, mas ainda não era o tempo de tocarem nele. Não era o tempo dele se entregar para morrer por mim e por você, para te dar vida. Ninguém tirou a vida de Jesus e ninguém pôde tocar nele. Ele se entregou por si só. Já estavam tentando prendê-lo, matá-lo. Já estavam atuando para cumprir o propósito do Pai, irmãos. Quando algo te acontecer, é porque este algo que vai te acontecer é para te conduzir para um plano maior. Aleluia. Glória a Deus. Quando Judas levou os soldados para prender Jesus, estava preparando o mundo para um novo plano, para uma nova era. Então, quando eu e você estamos diante de um obstáculo, irmãos, é simplesmente algo novo que está sendo aprontado para mim e para você. Jesus ia voltar para o seu lugar. Ele ia voltar para o seu reino. Ele ia voltar para o seu trono. Mas ele não voltaria antes de colocar ordem na terra por meio da sua morte e da sua ressurreição e implantar uma nova era, uma nova história para o mundo, devolver o controle da sua história e da minha história nas nossas mãos pelo poder do seu sangue. O Senhor devolveu a sua história em suas mãos através da sua morte. E agora quem controla é Ele, irmãos.
está a prova aqui. Ele seria preso, mas no tempo de Deus. Jesus pregou para a multidão, pregou para todos que estavam aqui. Alguns sacerdotes creram, mas já estava escrito. Quem creu em nossa pregação? Está no capítulo 12 de João. Quem creu em nossa pregação? Mas Isaías já tinha escrito, que não era para eles crerem, para cumprir aquilo que foi escrito. Tudo está sendo conduzido conforme o plano do Senhor para mim e para a sua vida. A tendência de Deus, por meio do seu Filho, é aumentar o número da multidão que o seguirá. E eu e você fomos chamados para continuar seguindo Jesus. Amém? Seguindo Jesus. E esses sinais nos seguirão. Amém? Seguirão aos que creem. É o que nós estávamos falando agora há pouco. Esses sinais seguirão aos que creem. E o poder de Deus está manifesto no nosso meio. Esse poder veio para ficar na nossa vida, no meio da igreja. Disseram, pois, os fariseus entre si: vedes que nada aproveitais. Eis que todos vão após ele. O inimigo das nossas almas, ele é um instrumento de Deus. A provar que Deus tem o controle e o domínio sobre todas as coisas. Qualquer coisa que ele tentar fazer contra, irmãos, vai te favorecer. Vai favorecer o reino. Favorecer o reino que estava vindo a este mundo quando levaram Jesus à cruz. Então, todo trabalho, toda a força que está tentando imprimir contra você é simplesmente para cumprir o propósito de Deus. E Deus quer que você esteja preparado para ser um instrumento nas mãos dele. Ele não quer ninguém incapaz de romper. Ele quer todos prontos pelo seu Espírito para romper em fé e proclamar a este mundo que algo novo aconteceu na terra. E já há 2000 anos. Ninguém pode impedir o plano do Senhor. Ninguém pode deter aquilo que o Senhor planejou. Está definido na história deste mundo, a partir do momento que Jesus veio à Terra. A nossa história não termina aqui. Como a história de Jesus não terminou no Calvário. Deu-se início a um novo tempo. Uma nova era. Uma nova história foi instalada na terra, porque já tinha sido proclamado pelo Senhor por meio de Abraão. E essa história foi estabelecida por Deus para cumprir a promessa a Abraão e restaurar, curar as famílias de todo o mundo. Amém, irmãos? É tempo de apossarmos da declaração de Deus a Abraão. Jesus não foi à cruz para morrer e nos deixar da mesma forma. Ele foi à cruz para mudar o nosso destino. Amém? Nós vimos aqui o Varley falando da experiência dele no TRAN. É só uma experiência no TRAN. É só um mover do Espírito, irmãos. Ao mover na vida dele, ao mover na vida da igreja. Por isso que as minhas expectativas têm que se despertar. Meu coração tem que se abrir para a verdade de Deus.
Porque o tempo de coisas novas está determinado por Deus. Não é a circunstância que determina a nossa história. O que os fariseus tentaram fazer já estava proclamado pelo Pai. E eles só conseguiram finalizar o plano deles porque chegou a hora do plano de Deus ser estabelecido na terra de uma vez por todas, para que multidões como em Jerusalém, em Betânia, se espalhar pelo mundo. Aleluia. Amém, irmãos? Glória a Deus. E aí muitos verão Lázaros, muitos verão Crentes. Aleluia. Lázaros espalhados por todo o mundo, porque o milagre de Deus atua e está atuando por meio da igreja, Oh, irmãos. Deus, aleluia. E a tendência é as multidões se aglomerar em volta deste poder, em busca deste milagre, em busca da mudança. E eu e você adquirimos mudança. E é tempo de você se apossar dessa mudança que foi trazida pelo sacrifício na cruz. Você teve a sua vida restaurada. Amém? Você é uma nova criação. Você está pronto para viver o novo de Deus. Amém? Você e eu estamos prontos para viver essa novidade de vida que foi trazida de Deus por meio do seu Filho à terra. Versículo 27, para nós ministrarmos a ceia, do capítulo 12. Diz assim: agora minha alma está perturbada, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas para isso vim a esta hora. Amém? O morreu para que todos tivessem vida. E Jesus veio para esta hora, para esse fim, para morrer, para que as nossas expectativas, as nossas vidas, a nossa família, a nossa história tivesse um destino diferente. E isso é uma realidade em todo o mundo. Histórias têm sido mudadas. Vidas têm sido transformadas. Homens e mulheres têm saído do esgoto da vida e adquirindo dignidade por meio deste sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Pessoas estão voltando a sonhar. Pessoas estão voltando a ter expectativa de vida, irmãos. De realizar sonhos movidos pelo poder de Deus. Homens e mulheres estão sendo levantados na terra para levar este evangelho. E não são muito sábios e nem poderosos, irmãos. É os que não são, para confundir os que são. Porque esse poder emana de Deus e não do homem. Aleluia. E Deus, quando usa eu e você, declaradamente, que faço parte desse grupo, que não sou nada, é para confundir os que são. Porque o poder pertence a Deus. E através desse poder é que as multidões vêm e seguem esse Senhor. Porque há vida em Cristo, há poder em Cristo, há mudança em Cristo, há transformação em Cristo. Amém, irmãos? Lázaro só precisou de vida. E o Senhor devolveu a vida. O que eu e você estamos precisando? Em qual área que nós estamos precisando de dignidade? Em que área que nós precisamos de restauração, de cura? Em que área eu e você precisamos ser tocados? Aonde nós precisamos ser despertados? Em que área? Ele fará tudo isso. E ele veio para isso. Mudar as nossas expectativas. Mudar a nossa história. Maria Madalena preparou o corpo de Jesus após ele cear. Ela gastou o seu unguento mais caro
e preparou o corpo de Cristo quando ela despejou sobre os seus pés e secou com seu cabelo. Ela aprontou Jesus para que o mundo fosse aprontado e restaurado com sua morte. E se eu e você não crermos na verdade da palavra, se há algo maior falando no seu coração e na sua mente, se há algo que você está vivendo fala mais alto do que a verdade de Deus, nada mais pode nos salvar. Nada mais pode mudar a nossa história. Eu e você só estamos no início daquilo que Deus planejou. Amém, irmãos? Aqui só estava no início de uma nova história. Para os fariseus, para o sacerdote, o negócio ficou pior. Se eles estavam enciumados e com medo de perder a posição deles, e Roma os depor da sua posição, ficou pior. Porque o poder de Deus veio no dia de Pentecoste. E aquilo que parecia que estava ruim, para eles ficaram pior. Porque o Senhor repartiu o poder dele para a igreja. Amém, irmãos? Então não há como eu e você definharmos com esse poder em nós. Jesus foi à cruz para mudar a nossa história. E depois ele mandou o seu poder sobre nós no dia de Pentecoste. Ele nos capacitou com o seu poder, o qual já tinha sido anunciado. A história continua. O mundo continua sendo abalado pelo poder de Deus por meio da igreja. As perseguições continuam, mas o reino só avança, irmãos. E essa história dura 2000 anos. E o reino só avança para o seu destino final e total e completo, que é possuir todas as nações da terra de uma vez por todas. Neste reino não cabe homens e mulheres e famílias destruídas. Neste reino não cabe homens e mulheres frustrados. Neste reino não cabe homens e mulheres murmurando. Neste reino não há lugar para descrentes, irmãos. No reino de Deus não há lugar para ímpios. Porque o reino de Deus veio para transformar as nossas vidas. Foi para mudar o nosso destino. Foi para mudar a nossa história. Os próprios fariseus disseram, e a história diz, não adiantou nada, por mais que nós perseguimos a igreja, mais ela aumentou. Quanto mais se bate na igreja, mais ela se desenvolve, mais ela cresce. Quanto mais ela é pressionada, mais ela expande, ela explode. Quanto mais falam mal da igreja, mais ela avança. Porque foi para isso que Deus trouxe o seu Espírito à terra e deu vida aos homens. Amém, irmãos? Então é tempo de avançarmos. Não é tempo de recuarmos. Jesus simplesmente se escondeu porque não era o tempo dele. Qual é o nosso tempo de perder a batalha? Qual é o tempo nosso de sermos derrotados? Qual é o tempo de irmos ao sepulcro? À cova? Isso só pertence a Deus, irmãos. Não pertence aos homens. Não pertence aos governantes. Pertence a Deus. Quando Jesus ia morrer, só pertencia ao Pai. E quando chegou o tempo, ninguém podia tocar nele. Ele teve que se entregar para que o plano de Deus se cumprisse, para que dele fosse criado milhares e milhões de filhos poderosos. Amém, irmãos? É a verdade da palavra. Leva essa presença para a sua casa. Leva essa presença para a sua vida, para a sua família. Hoje é tempo de distanciamento social, mas não é tempo de distanciamento espiritual. É tempo de nos aproximarmos do Senhor.
Porque a nossa história não termina aqui. Nós só estamos começando uma nova história. Amém, irmãos? Uma nova história. O inferno pensou que a história de Deus com os homens acabara na cruz. Para a surpresa dele, foi um golpe fatal e final. Ele teve a sua cabeça esmagada. Amém? E ele perdeu o controle da minha e da sua vida. Amém, irmão Everton? Ele perdeu o controle da minha e da sua vida. Ele não tem mais poder sobre nós. Ele não rege mais a nossa história. Ele não nos leva para onde Ele quer mais. Ele não tem poder de destruição sobre as nossas vidas, porque fomos restaurados. Amém? Estamos num reino poderoso. Então a nossa história foi redimida, foi restaurada. O fim está decretado por Deus. Quem sabe o tempo? Só Deus. A história terminou, Jesus deixou bem claro. Para isso, eu vim. Foi para este tempo que eu vim. Foi para este motivo que eu nasci. Para morrer. Para que milhares e milhões vivam. Mas não é de qualquer jeito, irmãos. E não é para viver de qualquer maneira. E não é para viver de cabeça baixa. Não é para ficar prostrado. Amém? Não é para ser derrotado. Não é para ser dominado. Há milhares e milhares de homens e mulheres na história que morreram pelo Evangelho. Mas através da sua morte, do seu sangue, milhares de outros reviveram em Cristo. Porque é impossível o trigo cair, morrer e ficar só. Ele só fica só quando ele cai na terra e não morre. Mas quando ele cai e morre, ele dá muitos frutos. Então, quando um cristão é perseguido e morto, o pior erro que se comete é quando mata um cristão. Porque através daquela morte surgirá milhares. Uma morte é suficiente para impactar uma nação inteira, irmãos. Que poder é esse? E por que eu e você não temos mais perspectiva de vida? Porque se a história não terminou, por que eu dou um fim na minha história? Porque eu paro de prosseguir? Porque eu paro de sonhar, de planejar? Porque há um tempo para se viver nessa terra. E ainda o nosso tempo continua. A nossa história se inicia. Amém? Na pessoa de Cristo. Nós ainda temos muito tempo ainda. E temos muita história para se viver. Ainda não é o fim. Amém? Como Jesus, no seu tempo, ele impactou a sua nação de nascenças. E não tinha como esconder aquilo que Jesus fazia. E nem aqueles que eram curados conseguiam ficar calado, quanto mais os religiosos da época tentavam, pior ficava. Então é uma história que se iniciou para permanecer para sempre. Amém, irmãos? Para sempre. Para sempre. Apocalipse 11:15. Grave esse versículo. O mundo tornou-se de nosso Senhor para todo sempre, de eternidade a eternidade. É uma história que apenas começou, irmão. Começou, tem 2000 anos. Quando ela vai terminar? Nunca. Nunca mais. A partir do momento que o Senhor se apossou deste mundo através do seu reino, nunca mais. Quanto mais você mexe a massa, depois que você joga o fermento, acabou. Esse fermento, ele envolve toda a massa e eleva toda ela. Acabou, irmãos.
Não tem mais jeito de tirar Cristo deste mundo. O diabo entrou por meio de uma desobediência, mas Cristo veio após e o destruiu na cruz. Amém? E infectou o mundo inteiro com vida. Amém? Você foi infectado com a vida de Cristo. Você foi abençoado. Só por ter tido encontro com Cristo a sua vida mudou. O seu destino é outro, tanto na terra como no tempo vindouro. Amém, irmãos? Não admita que o problema seja o Senhor da sua vida. Não admita que o momento fale mais alto do que a sua fé em Deus. Não se renda, porque há muito para se viver em Deus. Amém? Jesus só se entregou porque tinha um plano maior. Através da sua morte, havia vida após a morte, para restaurar o homem caído. Aí então, impactados, nós podemos impactar. Seus filhos estão impactados. A nossa família está impactada. Aqueles que nos conhecem estão impactados. Pode não declarar abertamente, mas estão impactados. E vai chegar uma hora que vão dizer, realmente, o seu Deus é o único Deus. E eu quero Ele. Eu preciso dEle. E só Ele pode mudar a minha história. Só Ele pode trazer alegria. Só Ele pode trazer sentido de vida. Amém, irmãos? Toma posse dessa nova história. Amém? Você está no processo para viver o novo preparado por Deus. Amém? Pandemia. Nada impede aquilo que Deus traçou para mim e para você. Nada impede. Está pronto. Preparado. Só basta eu tomar posição por meio da fé e viver aquilo que foi planejado por Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Nós vamos estar ministrando a Santa Ceia. Como todos sabem, nós não podemos estar reunidos como igreja. Os irmãos estão participando por meio da live, mas o tempo para este vírus vai chegar e ele vai ter que ir embora. Os governos vão ter que abrir as portas, porque o reino de Deus tem que continuar avançando. Amém? Ele está avançando por meio da internet, mas ele precisa avançar fisicamente. Há pessoas que estão fora do aprisco e Deus decidiu colocar elas no aprisco e ninguém vai poder mudar isso. Amém? O fermento de Cristo, que é a sua igreja, já entrou no mundo, acabou, irmãos. O mundo já foi impactado. O fermento jamais sairá. Quanto mais mexe, pior fica. Amém? E ele deu uma medida exagerada. Não tem como. Qualquer movimento, o reino se expande. Porque foi para esse motivo que o Senhor estabeleceu o seu reino aqui na terra. Amém? Para invadir o mundo e desfazer as obras do diabo aqui na terra e tirar homens e mulheres e famílias das garras do erro e trazer para o reino de Deus. Amém, irmãos? E Deus nos chamou para fazer isso. Cada um de nós temos uma função no reino. Cada um de nós faremos a diferença desse reino, não importando a nossa condição social. É uma decisão de Deus e nós vamos viver isso. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. Amém? E nós podemos participar da ceia do Senhor, porque Ele nos deu esse privilégio em nos encontrar, nos amar e nos devolver a vida. Abrir os nossos olhos e contemplamos toda a verdade de Deus sobre este mundo. Amém, irmãos? E sabemos tudo
que está acontecendo, o que vai acontecer nesse mundo. Ele virá. Mas antes de vir, ele precisa que o seu nome chegue ainda nessa geração, nos 4 cantos da terra, e buscar aqueles que estão fora do aprisco, para colocar dentro, e para presenciar um momento de sua aliança com a igreja, que é a ceia do Senhor. Amém? Teremos uma ceia incalculável, imaginária. Teremos uma ceia esplendorosa, gloriosa, majestosa. Só quando estivermos lá nós vamos dizer, meu Deus, o que é isso que estava preparado? O que é isso que os meus olhos contemplam? Que mundo é esse, o qual eu nunca vi? Que cidade maravilhosa é essa? O Senhor entrou nas nossas vidas, irmãos, e interrompeu a morte, que era certa sem Ele, porque Ele nos quer com Ele para todo sempre. Amém? E reinaremos com Ele para todo sempre nessa terra. Amém, irmãos? Convido você a ficar de pé. Nós estamos vivendo um novo tempo, de um novo testamento, de uma nova aliança. Ele cumpriu a exigência da lei. Ele foi o sacrifício perfeito. Ele eliminou o poder do inimigo e a exigência de Deus. Ele correspondeu à ânsia do Pai e abriu o acesso que estava fechado a Ele. Amém? As cortinas se abriram e aí você pode entrar na presença de Deus. Você pode chamá-lo de Pai. Você pode declarar o seu amor por Ele. E você pode receber o amor dEle e sentir o amor dEle. Amém? Mateus 26, no versículo 26, nós lemos no início. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, o abençoando, o partiu e o deu aos discípulos e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei deles todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba de novo convosco no reino de meu Pai. Esse é o momento mais esperado. Amém? Da igreja, a qual estaremos na presença dele. Veremos ele como ele é. E teremos o corpo como ele tem, o corpo glorificado que Jesus subiu aos céus e ao qual ele descerá com o mesmo corpo, esse mesmo Jesus, conforme os anjos. Subiu, esse mesmo Jesus descerá. Se eu e você achamos difícil o Senhor fazer alguma coisa em nossas vidas que parece que está emperrado, imagine, irmãos, ele vindo com o mesmo corpo que ele subiu aos céus. Para muitos e para milhões que não acreditam que ele fez tudo o que ele fez, que realmente ele veio, vão ter que dar de cara com aquele que veio e voltou com o mesmo corpo para estabelecer o seu reino para todo sempre e julgar as nações, e todo joelho vai se dobrar diante dele. Se é fenomenal ele vindo, se é tremendo, se parece que é impossível e ele virá, o que ele não pode nos fazer? E é o que ele decidiu que ele fará. Glória a Deus.
Vou convidar o irmão Varley, Diácono Varley. Amém. Glória a Deus. Esses dois elementos, os irmãos que estão em casa, amém. Espero que você tenha preparado ele para participar conosco, amém. Isso tudo é pela fé. Se para muitos parece loucura, para nós normal. Nos tornamos loucos por amor a Cristo. Ele nos convenceu que a vida que vivíamos era uma vida de mentira. Agora vivemos de verdade. E se eu não vivo tudo aquilo que eu desejo viver e que Deus planejou, ainda vou viver. Amém? Eu espero que você esteja aí em casa já com o seu suco de uva, com o seu pão preparado. Amém? Nós vamos estar aqui consagrando esses dois elementos e automaticamente pela fé você ora aí. Os seus elementos também estarão sendo também abençoados, consagrados em nome de Jesus. Amém, irmãos? Pai, em nome de Jesus, aqui está o suco de uva, Senhor, e o pão que representa o teu corpo e o teu sangue que foi derramado ali na cruz do Calvário. O teu corpo que foi moído, Senhor, por causa das nossas transgressões. Mas eu creio, e a tua palavra diz que foi um prazer do Pai. O Pai se alegrou com tal atitude, porque Isaías declara que o Pai se alegrou em moê-lo, porque o Pai viu o futuro das almas que se renderia ao sacrifício do Filho. E agora, em nome de Jesus, Pai, nós oramos, consagrando a Deus o suco e o pão. Ao tomarmos dele, Pai, que a nossa fé, que a nossa alegria em te servir volte, que as nossas convicções, ó Deus, sejam restauradas. Senhor, que a nossa fé seja, ó Deus, tratada nesta hora em nome de Jesus, de toda doença espiritual. Senhor, toda doença física, tanto aqui, ó Deus, presente e online, como aqueles que estão, ó Deus, nos acompanhando, sejam tocados, sejam restaurados, Senhor, pelo poder do nome de Jesus. Eu oro abençoando, Senhor, e consagrando esses elementos para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém?
me amar, desconhecendo meu pecado, sabendo que eu faço de errado, como pode amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu sou falho e que meu coração já não bate mais como já bateu? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu fugiria se a porta estivesse aberta? Como pode me confiar? E ainda me pega quando estou caído e me abraça quando estou chorando e segura as minhas mãos. Leva pra perto das chamas de amor que ardem em meu coração e não se podem conter. Como uma flecha que dói em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Tenho meu coração, minha alma soluça quando eu percebo o contato de seus olhos com os meus. Pode me amar, Deus, sabendo que eu me frustraria. Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu te culparia? Porque não foi como eu queria. Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu me fecharia quando você quisesse entrar? Como pode me confiar? E ainda me pega quando estou caído e me abraça quando estou chorando e segura as minhas mãos. Me leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração e não se podem conter. Como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Tenho meu coração, minha alma soluça quando eu percebo o contato de seus olhos com os meus. Aleluia. Leva pra casa, eu quero voltar, pois longe de ti não é o meu lugar. Eu corro depressa pra te encontrar em braços abertos, como alguém que esqueceu.
pra te encontrar, de braços abertos, como alguém que esqueceu. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Amém? Na noite que Jesus foi traído, ele, tomando o pão, ele disse: este é o meu corpo, que é partido por vós. Jesus estava anunciando o que iria lhe acontecer. E após acontecer, um novo tempo estaria sendo estabelecido sobre a terra para todos sempre. Glória a Deus. Amém, irmãos? Não é temporário, é para todos sempre. Por isso que eu e você, quando vamos participar da ceia do Senhor, como o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 11, examina-se o homem a si mesmo, antes de comer e beber do cálice, porque todo aquele que come e bebe indignamente, ele está buscando condenação para si, porque é sério, é uma nova vida, e ele quer que nós entendamos o que estamos fazendo. Ele não entrou na minha e na sua vida para vivermos da mesma forma de outrora. Ele entrou na nossa vida para nos restaurar por completo. E para eu e você vivermos o novo dele. Deus é sério. Se ele diz que tem um novo, tem um novo. Amém? Está proclamado por Deus e você vai viver o novo dele. Eu e você só precisamos ser sérios em Deus, com uma vida espiritual alinhada com ele, para viver toda a verdade da palavra. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar, ó Deus, e me alegrar com a tua igreja, Senhor, que está em casa, Senhor, compartilhando conosco este momento que é memorável, Senhor, pelo teu sangue ao qual foi derramado na cruz. Não ficou uma gota sequer. Como foi cantado aqui, como podes me amar assim? O Senhor decidiu que faria tal coisa. O Senhor já nos amou quando nos criou em Adão. E nós queremos viver essa verdade, ó Deus, em Ti, neste mundo, para a glória do Teu nome. Nos perdoa se algo fizemos, Senhor, porque nós não queremos que nada atrapalhe o nosso relacionamento com o Senhor. E queremos sair daqui restaurado em todas as áreas, em nome de Jesus. Assim eu oro, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Versículo 26 diz: enquanto comiam, Jesus tomou o pão, o abençoando, o partiu e o deu aos seus discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Amém? É apenas um pão, mas este pão foi abençoado e representa o corpo de Cristo. Amém? Essa é uma celebração da igreja. E eu e você estamos aptos porque fomos justificados. Amém? Pelo sangue de Cristo. Os irmãos podem participar. Os irmãos que estão nos acompanhando também. Tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento,
que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Amém? Não se condene mais, porque você foi redimido pelo sangue de Cristo. A igreja pode participar. Amém? Os irmãos em casa. Pai, damos graças ao Senhor. O Senhor nos amou de tal maneira, conforme diz as Escrituras. O Senhor deu o seu Filho a algo que é anormal e não estamos prontos para dar o nosso Filho para o inimigo. Senhor, para uma pessoa que vive uma vida completamente errada. Senhor, fora de realidade normal de uma sociedade. Todos os tipos de pecados, ó Deus, todos os tipos de erros, o Senhor viu na terra, por meio dos homens, todos os erros que os homens cometiam na terra, e mesmo assim o Senhor não foi capaz de impedir que o teu plano fosse a cabo. Pelo contrário, o Senhor foi até o fim, sabendo por quem o Senhor estava dando o seu Filho, para pecadores. E nós louvamos o teu nome, Senhor, porque o Senhor nos conhece muito bem e sabia que tipo de vida nós estaríamos vivendo neste século. E aqueles do tempo que o Senhor veio, o Senhor sabia que tipo de homens o teu Filho estaria morrendo por eles. E em todas as gerações, o Senhor sabia de todos que viriam e que ainda virá a nascer e o tipo de vida que eles viverão. Mas mesmo assim, o Senhor nos amou, não importando o estilo de vida que vivíamos, mas o teu amor foi capaz, Senhor, de nos perdoar. O teu amor foi capaz de o teu Filho ser levado à cruz. O Senhor, como diz nas Escrituras, para esse fim, o teu Filho veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados. E não há outra coisa a dizer, a não ser, graças te damos, Senhor. Louvamos o teu nome por tão grande benefício, por nos redimir de todos os nossos pecados, por nos lavar com teu sangue e nos dar uma nova vida e um novo estilo de vida por meio da tua palavra. Pai, em nome de Jesus, contempla os teus filhos, Senhor, que aqui estão, ó Deus, que ministrou junto conosco. Senhor, cada um que aqui está para louvar e exaltar o teu nome, e cada um que parou, Senhor, e conseguiu estar até o fim para participar conosco, e aqueles que passaram por um tempo, que a mão do Senhor os contemple, e que o teu poder os alcance, Senhor, e que haja mudança, que haja, ó Deus, o toque do Senhor. Muito obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício na cruz, que dura 2000 anos, o qual tem impactado as nações, tem redimido a muitos, tem tirado homens, Senhor, de prisões, prisão da alma, Senhor, do pecado, e tem os dado uma nova história. E aqui estamos, Senhor, para testificar dessa verdade. Louvamos o teu nome, Senhor, por ter mudado o nosso destino e o nosso estilo de vida. Somos santificados, fomos justificados e podemos estar na tua presença e sermos usados pelo Senhor. Muito obrigado pela tua igreja, Senhor, que tem se rendido ao Senhor e tem rompido o inferno. Que o Senhor possa continuar os abençoando. Que o Senhor possa estar, ó Deus, os agraciando sempre. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e exaltamos o teu nome, porque muito o Senhor tem feito em nosso meio. Com grandes coisas o Senhor tem realizado, Senhor, no meio do teu povo, Senhor, no meio da tua igreja e de todos aqueles que professam a mesma fé. Nós te damos graças, Senhor, nós te bendizemos, nós te exaltamos, louvamos, Senhor, e declaramos o nosso amor ao Senhor. Muito obrigado, Senhor, por nos amar tanto, Senhor. Não importando os erros que nós cometemos,
Senhor, não importando, Senhor, que muitas das vezes nós resistimos ao Senhor, mas mesmo assim o Senhor nos ama e o Senhor, ó Deus, muda as nossas atitudes, faz, ó Deus, com que nós mudemos as nossas atitudes. O Senhor nos convence das nossas posições e nos eleva de novo. Por isso nós te adoramos, nós te exaltamos, Senhor, nós bendizemos ao Senhor, que é digno de louvor, digno de toda a honra, de toda a glória. Muito obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício, pela vida que o Senhor nos deu, Senhor. E temos desfrutado verdadeiramente de uma nova vida, a verdadeira vida em Cristo Jesus. Louvamos o teu nome, Senhor. Exaltamos a ti, que é digno de louvor. Aleluias. Glória a Deus. Louvado é o Senhor. Amém? Glória a Deus. Nós louvamos a ti, Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos.